Voltando então para o texto, João 10. Não, João 11, né? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Glorificado. Irmãos, o Senhor, o Senhor sabia que ia chegar o momento que Ele iria ressuscitar Lázaro. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, Jesus ama os seus. Ele guarda os seus. Ninguém os arrebata da mão dele, e ninguém os arrebata da mão de Deus, porque Ele e o Pai são um, tá? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, para vocês entenderem o contexto, melhor contexto, Jesus estava além do Jordão, certo? E Betânia estava já pertinho de Jerusalém. Não sei se vocês sabem, Jordão fica ali num terreno, num relevo mais baixo. Para chegar em Jerusalém, irmão, precisa ter uma subida longa, tá? Então ele estava além do Jordão. E quando soube, e Betânia ficava aqui, ao sopé do Monte das Oliveiras. Então, para ele chegar daqui a aqui, irmãos, leva um tempo. E quando ele soube que Lázaro estava doente, as irmãs dele foram avisar que Lázaro estava doente, é para ele poder ir lá logo, porque vai levar um tempo ainda. Então, mas Jesus se demorou mais 2 dias. Jesus não foi imediatamente, porque ele sabia que essa ação ia ser para a glória de Deus. E você sabe que a ressurreição, já vou adiantando, a ressurreição de Lázaro, irmãos, foi uma coisa que impactou a região da Judéia. E depois da ressurreição, vocês vão ver ainda lendo comigo o texto, depois da ressurreição, irmão, muitos creram no Senhor Jesus. Era isso que Jesus queria fazer, tá? Então aqui diz assim, depois disse, versículo 6, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, quer dizer, vamos subir, vamos para Jerusalém, tá? Vamos para Betânia, vamos outra vez para a Judéia. Aí disseram-lhe os judeus, mas até agora há pouco procuravam apedrejar-te, e agora você quer voltar para lá? Você não tinha os abandonado e agora você vai voltar para lá? Aí respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que Ele era a luz do mundo. Se Ele se propõe a ir até a Judéia, ninguém ia lhe fazer mal antes do tempo proposto por Deus. Então, enquanto Ele estiver, seus discípulos forem atrás dele na luz do mundo, durante o dia ninguém vai fazer-lhe mal. Mas vai chegar um dia que Deus vai permitir lhe fazer mal, quiser, vão prendê-lo, tá? Então não é momento ainda estamos de dia, tá? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, tá? Isso ele dizia, e depois
lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vocês entenderam aqui? Não? Dá uma olhada no tempo, no timing, no tempo. Jesus estava longe, estava aqui embaixo, além do Jordão. Lázaro estava aqui em cima, em Betânia, já perto de Jerusalém. Para Jesus chegar daqui para cá, leva algum tempo, talvez alguns dias. E quando Jesus disse: vamos subir para a Judéia, para os discípulos, é nesse momento, quando ele se decidiu subir para a Judéia, irmãos, ele disse para os seus discípulos que Lázaro adormeceu. Lázaro morreu. Então Lázaro morreu aqui, estando ele ainda aqui, tá? Então como ia dar tempo para ajudar, né, Lázaro, tá? Então vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então, durante a festa da dedicação, né, capítulo 10, versículo 40, os judeus queriam apedrejá-lo, não é isso? Aliás, versículo 30, né? Versículo 30. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, tá? E Jesus havia se retirado para além do Jordão, e Jesus havia dito em João 10, versículo 17 e 18, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. O que ele quer dizer com isso? Ninguém é capaz de armar uma emboscada e matar Jesus. Se ele vai para a morte, é porque ele voluntariamente entregou a sua vida pelas ovelhas. Então, isso ele dizia para os discípulos ficarem tranquilos. Quando não é chegada a hora, não vai acontecer, porque ninguém tem autoridade para tirar a vida dele sem que ele concorde, certo? Senhor Jesus. Então voltando lá. E Jesus era a luz do mundo. Enquanto ele estiver na terra, é de dia, e quando ele morrer, será de noite. Assim, se os discípulos confiarem na palavra de Jesus e segui-lo para a Judéia, não tropeçarão, porque estão com a luz desse mundo. Andando de dia, ninguém tropeça, tá? Então, isto ele dizia, depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Versículo 12: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Quer dizer, os discípulos não estavam mais entendendo. Se ele amava tanto a Lázaro, quando recebeu a notícia que ele estava doente, por que não foi? Porque ainda demorou 2 dias, e depois de 2 dias ele ainda fala: Lázaro está dormindo. Então, se está dormindo, está tudo bem, né? Aí então Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Então Tomé, chamado Dídimo, de vez em quando uns discípulos dão fora, né? Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ó Senhor Jesus.